Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio e nós vamos fazer uma aula de matemática falando sobre juros simples. Nós já começamos a introduzir esses conceitos e hoje nós vamos reforçar para consolidar toda essa parte sobre a aplicação dos juros simples, onde utilizá-lo, como utilizá-los, identificar onde eu tenho capital, onde é a taxa, onde é o tempo, o que é um montante. Então, na aula de hoje e na nossa próxima aula, nós vamos consolidar todos os conceitos e o conhecimento sobre juros simples, tá bom? Então, vamos lá, vamos relembrar. Os juros simples é o capital que você recebe por emprestar determinado dinheiro por um intervalo de tempo a uma taxa. Essa taxa está representada aqui pelo símbolo de porcentagem, uma aula que a gente já assistiu. Então, você vai ter que ter um retorno. Esse retorno vai ser financeiro. Então, é em dinheiro. Então, isso é o nosso juros simples, tá? E para que nós usamos, então, os juros simples? Aqui eu coloquei 3 exemplos. Juros de cartão de crédito pode ser cobrado em juros simples. Compras parceladas. Então, você foi lá e comprou uma geladeira e pagou metade agora e deixou para pagar outra metade daqui a um mês. Então, esses 30 dias, ou seja, esse um mês que você vai pagar depois, vai ser cobrado um juros e será um juros simples. Cheque especial, dependendo da forma que ele está sendo utilizado, o tempo que ele está sendo utilizado, ele pode ser, então, um juros simples. Vou contar para vocês que o juros simples não é o juros mais usual no sistema financeiro, tá bom? Mas ele é muito importante para nós, no nosso dia a dia, e para que a gente aprenda futuramente os juros sobre juros, que são os juros compostos, tá bom? Então, de novo, tem várias aplicações do dia a dia, sim. Juro de cartão de crédito, compras parceladas, cheque especial. Eu posso pegar um capital com um amigo e ele me cobrar sobre juros simples, sobre regime de juros simples. Então, eu tenho aplicações. Então, coloquei aqui o desenho disso, né? Um carnezinho, você foi lá na loja e comprou um sapato e eles vão te cobrar no sistema de juros simples, porque você não conseguiu pagar à vista. Fatura de um cartão de crédito aqui, junto com o cartão. Então, nós vamos aprender a calcular esses juros na aula de hoje, de uma forma mais aprofundada e mais clara. Muito bem. Aqui tem a definição que é muito importante a gente saber. Ó. Os juros simples são um acréscimo. Então, quer dizer que eu tinha um valor inicial, esse valor inicial vai ser o nosso capital, e esse valor vai aumentar, ou seja, ele vai crescer, ele vai ser adicionado do capital aos juros. Então, os juros, então, vai ser uma forma que quem emprestou o dinheiro, que o banco que te emprestou, a instituição que te emprestou, tenha um retorno por ter te emprestado aquele dinheiro por um intervalo de tempo, tá bom? Então, são um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação. Esse valor inicial, entenda que é o capital. Inicial de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito. Por exemplo, compra de um computador e pagamento após 2 meses. Então, vamos supor que eu comprei um computador que, à vista, ele era R$2.000. E aí, para mim comprar ele parcelado, ou seja, eu pagar ele os R$2.000 daqui 2 meses, ele subiu para R$2.400. O que isso significa, Júlio? Significa que a loja que te vendeu esse computador, eles cobraram 10% ao mês de juros simples. Então, no primeiro mês foi R$200, no segundo mês mais R$200. Totalizou R$400 de juro. Somado ao valor dele à vista, que era R$2.000, temos então os R$2.400, que seria o preço que você pagaria depois de 2 meses pegado o seu computador. Se eu pego um empréstimo e pago após um mês, então eu fui lá no banco e peguei R$30.000, e o banco me falou o seguinte: ô Júlio, eu vou te cobrar 10%, vamos colocar 5% ao mês. Esses R$30.000, depois de um mês, eu vou ter que pagar para o banco R$31.500. Quer dizer que foi 5% que aumentou a minha dívida. Os 30.000 mais os juros que foi 1.500, totalizou então os 31.500. Ou quando eu atraso a minha fatura do cartão de crédito em 15 dias. Minha fatura vencia no dia 10 e eu fui conseguir pagar ela apenas no dia 25. Com esse atraso, o banco ele quer uns juros.
Esses juros é devido ao quê? Ele receberia o dinheiro no dia 10, mas como você não pôde pagar no dia 10, você conseguiu pagá-lo apenas no dia 25. Esses 15 dias, ele vai acrescentar, ele vai aumentar o valor da sua fatura. Então, isso será os juros que o banco vai te cobrar. Tá bom? Muito bem. Aqui tem como calcular, e aqui nós vamos fazer isso com bastante calma, porque é muito importante esses conceitos, tá bem? Então vamos lá. Aqui eu tenho J, o J então é os juros que você vai receber ou que você vai pagar, dependendo da posição que você estiver. Então olha aqui, ó, os juros, valor monetário em dinheiro, real, dólar, euro, não sei. Pode ser que você pegue uma aplicação, pegue um dinheiro e tenha que pagar em dólar, não sei, tá? Então é um valor monetário a ser pago ao credor. C é o capital, é o valor inicial que você pegou, tomou emprestado ou você emprestou, certo? Ele é monetário também, assim como os juros, então ele é em dinheiro, real, dólar, euro, como eu acabei de falar. Aqui eu tenho uma taxa, e a taxa é escrita aqui, ó, porcentagem, ó, percentual de acréscimo do capital. Essa taxa, ela pode ser dada ao dia, à semana, à quinzena, ao mês, ao trimestre, ao semestre, ao ano, depende. Cada sistema vai ter uma forma de colocar essa taxa, tá? Depende de onde você pegou esse dinheiro, tudo bem? E o tempo? Como a taxa, o tempo também vai ser dado em diversas unidades. Pode ser dias, pode ser semanas, mês, anos, assim por diante. Então, a observação que eu coloquei muito importante é isso aqui, ó. A taxa tem que ser dada em decimal. Então, quer dizer que se o exercício, se o problema, ou se algum sistema do seu dia a dia te falou que ia te cobrar 10% e você quiser fazer o cálculo, converta esse valor para número decimal. Não se esqueça, converter para número decimal é pegar esse valor que está em porcentagem, 10% por exemplo, e dividido por 100. 10 dividido por 100 é 0,1. A hora que eu tiver o 0,1 que eu posso colocar aqui na minha fórmula. Juros, J é igual capital vezes taxa vezes tempo. Se não estiver em decimal, eu não posso colocá-lo, ok? Muito bem. Uma observação. Capital vezes taxa vezes tempo. Isso significa que se eu colocar tempo vezes capital vezes taxa, vai mudar alguma coisa? Não muda, pessoal. Multiplicação é propriedade comutativa, ou seja, você pode multiplicar capital vezes taxa vezes tempo, tempo vezes capital vezes a taxa, o resultado é sempre o mesmo. 5 vezes 2, que dá 10, é a mesma coisa que 2 vezes 5, que também dará 10. Ok? Muito bem, vamos continuar. Aqui nós temos uma situação, um problema. Nós vamos começar a falar dos problemas que eu posso encontrar no meu dia a dia com a aplicação dos juros simples. Olha isso comigo. No balancete da empresa Anônimo Limitada, consta que R$ 800 foram aplicados por 3 meses a uma taxa de 5% ao mês. Identifique o capital, tempo, taxa e calcule os juros que esta empresa receberá de volta. Então vamos lá. Eu tenho uma empresa, certo? E ela tem R$ 800 que foi aplicado. Então ela pegou R$ 800 que estava sobrando e aplicou a uma taxa de juros simples, certo? 5% ao mês. Então vamos identificar o que ele pediu. Ele pediu para que a gente mostrasse o que é o capital, o que é o tempo, o que é a taxa e depois eu vou calcular os juros, certo? Então vamos lá. O capital é o que ela aplicou. Quanto que ela aplicou? Vou colocar aqui, ó. O C é o capital. Quanto que ela aplicou? Aqui está falando para mim que R$ 800. Falei para vocês, capital é monetário, é dinheiro. Então tá certo. Capital aqui então, ó, R$ 800. Certo? Tempo. O tempo, a gente tem que pensar quais unidades de tempo nós temos. Pode ser dia, mês, ano. Aqui, nesse caso, foi dado meses. 3 meses. Então, o tempo T aqui são 3 meses. Muito bem. E eu tenho a taxa aí. A taxa aí foi dada, ó, a uma taxa de 5% ao mês. Vou colocar aqui, ó, 5
5%. Transformando 5% em decimal, Júlio, como é que a gente faz? Pega o 5, divide por 100. Quando eu pegar 5 dividindo por 100, eu vou ter 0,05. Ótimo, identifiquei capital, identifiquei o tempo, identifiquei minha taxa. Agora eu vou partir para o meu cálculo. Lembra da nossa fórmula? Cadê? Olha aqui. Juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, não é isso? Vamos usar aqui. Juros, J, é igual a capital. 800 vezes a taxa em decimal, já consegui, calculei. 0,05 vezes o tempo que esse dinheiro ficou aplicado, que foi por 3 meses. Então, coloca vezes 3 aqui. Então, quer dizer que a quantidade de juros é o quê? É 800 vezes 0,05 vezes 3. 800 vezes 0,05 vai dar 40. 40 vezes 13, 40 vezes 3 deu R$120. Então, só de juros, a empresa vai receber 120. Além dela receber os juros, ela vai receber o quê? O capital que ela aplicou antes. Porque ela pegou e aplicou R$800. Então, a empresa vai receber os 800 somado a 120. 800 mais 120 dá um total de R$920 que ela vai receber de retorno no final desta aplicação. Muito bem, isso foi muito bacana que a gente identificou capital, taxa, tempo, calculando juros, muito legal. Agora vamos para o próximo. Situação do nosso cotidiano. Olha o André, ele precisa comprar um carro. Esse carro ele quer comprar no valor de R$10.000. Porém, ele possui apenas R$4.000. Quer dizer, então, que para o André comprar esse carro de 10 mil, falta quanto? Vamos anotar aqui. Ele quer comprar um carro de 10 mil, porém, ele tem 4 mil. Quer dizer que falta a ele 10 mil menos 4 mil, dá um total de 6 mil reais. Ele precisa de 6 mil reais. Não sei como. Vamos ver o que vai acontecer. O seu irmão, Tiago, lhe propôs emprestar o valor faltante. Então, o Tiago vai emprestar os 6 mil reais para ele. Ótimo. Desde que André pague dentro de um ano, então tem um prazo de um ano, com uma taxa mensal de 1% ao mês. E aqui vai uma observação muito importante. Nós vamos calcular quanto que o André vai pagar de juros para o Tiago, mas eu quero ressaltar aqui, ó, o tempo está em ano e a taxa está 1% ao mês. Então, esse tempo que está em ano, nós vamos convertê-lo para mês, tá? Então, nós temos o capital, isso aqui é o capital, vou colocar aqui entre parênteses o C, que é os 6 mil, que ele vai pegar emprestado com o Tiago. O tempo, eu vou colocar aqui, ó, um ano, mas eu preciso converter um ano para meses. Quantos meses tem um ano? Nós já falamos disso, né? Um ano tem 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 12 meses, então coloca 12 no nosso cálculo, tem que aparecer 12 meses, certo? E a nossa taxa I é quanto? A nossa taxa I é de 1% ao mês. Converter a taxa que está em valor de porcentagem para número decimal. 1 dividido por 100. Quando você fizer essa conta, vou colocar aqui primeiro 1% ao mês, que é igual a 0,01. Convertendo isso, então dá 0,01. Vamos calcular, então, os juros que o André vai pagar. Juros é igual capital, 6 mil. A taxa é 0,01 vezes o tempo, que são 12 meses. Então, vamos lá. 6 mil vezes 0,01 vai dar 60. 60 vezes 12 vai dar R$720. Então, o André tem que pensar que só de juros dos 6 mil reais para o seu irmão, depois de um ano, ele vai pagar R$720. Aqui nós temos a nossa tabela de imagem, pessoal. Muito obrigado pela participação na nossa aula. Vejo vocês. Até a próxima.